Ao servir uma mesa, a garçonete ficou paralisada ao ver o anel no dedo do milionário. Era o mesmo que sua mãe usava antes de desaparecer há 30 anos. O aroma de café fresco misturava-se ao burburinho das conversas no restaurante Sabor Mineiro, enquanto Valentina Andrade equilibrava habilmente a bandeja com 3 pratos de feijão tropeiro. Seus passos eram rápidos e precisos entre as mesas, resultado de 3 anos trabalhando no mesmo lugar. Aos 25 anos. Tinha o rosto marcado por uma beleza simples e olhos castanhos que pareciam sempre procurar algo além do horizonte. Tina, mesa 9, cliente importante. Chamou seu Geraldo, dono do restaurante, com ar de quem acabava de receber realeza. «Quem é?» perguntou ela, ajeitando o avental branco surrado pelo uso. «Leôncio Barros», respondeu ele, quase sussurrando o nome. «Aquele empresário da construção. Dizem que metade dos prédios do centro tem o dedo dele. Capricha, viu?» Valentina assentiu, sem entender o frisson. Para ela, clientes eram clientes, independente do tamanho da conta bancária. Ajeitou os cabelos cacheados presos no coque improvisado e caminhou até a mesa no canto mais discreto do salão. Ele estava sozinho, absorto na tela do celular. Um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados e terno impecável, claramente deslocado naquele restaurante de bairro. O que alguém como ele fazia ali era um mistério. «Boa noite, senhor. O que vai querer?» Valentina perguntou, o bloco em punho. Leôncio levantou os olhos lentamente, como se a interrupção o incomodasse. Algo em seu olhar fez Valentina sentir um arrepio inexplicável na espinha. «O que você recomenda?» A voz dele era grave, controlada. «O tutu à mineira é a especialidade da casa. Vem com torresminho e couve refogada», respondeu ela. Automática, foi quando ele moveu a mão para pousar o celular na mesa. A luz do ambiente refletiu num brilho intenso, verde como folha nova. No dedo anelar da mão direita, um anel de ouro com uma esmeralda lapidada reluzia. Destoando da sobriedade do empresário, o tempo parou. Valentina sentiu o chão fugir sob seus pés. O bloco de pedidos escapou de seus dedos, caindo silenciosamente sobre o carpete. Não era possível. Aquele anel, conhecia cada detalhe dele como se fosse parte de si mesma. A pedra verde octogonal, o aro dourado com pequenas marcas de desgaste na lateral, as iniciais gravadas, MA, as únicas iniciais que ela carregava na memória desde criança. As iniciais de sua mãe, Marta Andrade. «Tudo bem, moça». Leôncio franziu as sobrancelhas, notando a palidez súbita da garçonete. «Sim, desculpe». Ela abaixou-se, recolhendo o bloco, tentando conter o tremor nas mãos. «Então, Mututu, traga isso mesmo. E uma água sem gás?» Valentina assentiu e afastou-se mecanicamente. Na cozinha, encostou-se à parede, respirando fundo. A imagem do anel martelava em sua mente, abrindo uma porta que sempre esteve trancada. Tinha apenas 1 ano quando sua mãe desapareceu, criada pela avó Conceição num bairro simples da periferia de Belo Horizonte. Cresceu cercada de meias-verdades. Sua mãe teve que ir embora, minha filha. Ela te amava muito, mas às vezes a vida toma rumos que a gente não espera. Um dia você vai entender. A única coisa concreta que restara era a memória daquele anel, não uma memória sua, mas construída pelas histórias de Conceição. Sua mãe nunca tirava aquele anel de esmeralda do dedo. Era a coisa mais preciosa dela, junto com você. E agora, ali estava o mesmo anel, idêntico em cada detalhe, no dedo de um desconhecido poderoso. «O pedido da 9 tá saindo!» gritou o cozinheiro, trazendo-a de volta. O resto da noite passou como um sonho febril. Valentina serviu Leôncio mecanicamente, incapaz de tirar os olhos daquela joia. Cada vez que ele erguia a mão, o verde hipnótico da esmeralda parecia zombar dela, guardando segredos que ela não conseguia alcançar. Quando ele finalmente pagou a conta e levantou-se para sair, Valentina reuniu toda a sua coragem. «Senhor, me desculpe a intromissão, mas esse seu anel é muito bonito». Leôncio parou. Um silêncio estranho pairou entre eles. «É uma peça antiga, de família», respondeu, com uma frieza que contradizia a simplicidade da pergunta. «As iniciais», ela insistiu, sentindo o coração acelerar.
São de alguém importante. Algo mudou no olhar dele. Uma sombra, uma tensão. Apenas iniciais. Nada mais. Boa noite. E saiu, deixando para trás uma gorjeta generosa e uma Valentina à beira de um abismo de perguntas. Naquela noite, deitada na cama estreita do quarto que dividia com a avó na pequena casa de 2 cômodos, Valentina não conseguiu dormir. Imagens fragmentadas de sua infância misturavam-se com o rosto severo de Leôncio e o brilho verde da esmeralda. De madrugada, levantou-se silenciosamente, no fundo de uma velha caixa de sapatos, guardada com zelo no armário da avó. Encontrou a única foto que tinha de Marta, uma mulher jovem, de sorriso tímido e olhos idênticos aos seus. Sentada num banco de praça, a foto estava gasta, dobrada tantas vezes que as marcas eram parte da imagem, e ali, nítido demais para ser coincidência, no dedo da mão que repousava sobre o colo, o mesmo anel, Valentina sentou-se no chão frio, a foto tremendo entre os dedos. A dúvida que sempre existira no fundo de sua alma agora ganhava forma. Nome e endereço. Quem era Leôncio Barros? O que ele tinha a ver com o desaparecimento de sua mãe? Por que ele usava o anel que pertencia a Marta? A garota que nunca se permitira chorar pela ausência materna. Sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não era mais uma criança conformada com explicações vagas. Era uma mulher determinada a descobrir a verdade. Mesmo que para isso precisasse mexer em feridas que Belo Horizonte inteira preferia esquecer. No horizonte, o dia começava a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa. Valentina guardou a foto e secou o rosto. Uma certeza instalou-se em seu peito. Encontraria respostas, custasse o que custasse. Amanhã chegou com o cheiro de café sendo coado e o barulho familiar da vassoura de Dona Conceição varrendo a pequena varanda. Valentina levantou-se com olheiras profundas, mas uma determinação renovada, sentada à mesa da cozinha, observava a avó com novos olhos, perguntando-se quanto ela realmente sabia sobre o desaparecimento de sua mãe. "Dormiu mal, menina?" perguntou Conceição, servindo café numa caneca lascada. "Vó, preciso te perguntar uma coisa." Valentina respirou fundo. Ontem, no restaurante, apareceu um homem, Leôncio Barros. Ele usava um anel igual ao da minha mãe. Com as mesmas iniciais, isso significa alguma coisa. O impacto foi imediato. A xícara que Conceição segurava escorregou de seus dedos, estilhaçando-se no chão. Por um momento, a velha senhora ficou paralisada, o rosto subitamente pálido. "É só coincidência", murmurou, abaixando-se com dificuldade para recolher os cacos. "Deve ter muitos anéis parecidos por aí. Vó, por favor, não sou mais criança. Esse homem tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da minha mãe." Conceição suspirou, parecendo envelhecer 10 anos em um instante. "Fique longe dele, Valentina. Gente como Leôncio Barros não é para gente como nós. Alguns mistérios é melhor deixar enterrados." Aquela frase, mais do que qualquer confirmação direta, foi o empurrão que Valentina precisava. Saiu de casa determinada, ignorando os chamados da avó. Sua primeira parada foi a Biblioteca Pública Municipal, onde os jornais antigos estavam arquivados em microfichas. A bibliotecária, uma senhora de óculos grossos e sorriso gentil, ajudou-a a navegar pelo sistema. "Procurando o quê, querida?" "Qualquer coisa sobre Leôncio Barros, principalmente de uns 25 anos atrás." 3 horas depois, Valentina tinha uma pilha de anotações. Leôncio era dono da Barros Construções, uma das maiores empreiteiras de Minas Gerais. Filho único de um pequeno construtor, multiplicou a fortuna do pai de maneira impressionante na década de 90. Casado uma vez, sem filhos, a esposa morrera de câncer 15 anos antes. Vivia recluso na mansão do Mangabeiras, o bairro mais exclusivo da cidade. As reportagens o pintavam como um homem reservado, mas generoso com instituições de caridade. "Um benfeitor silencioso", dizia uma manchete. Seu rosto aparecia em inaugurações de hospitais e escolas. Sempre sério, sempre distante. Não havia escândalos aparentes. Apenas o brilho asséptico de uma reputação cuidadosamente construída. Mas nas entrelinhas, em pequenas notas e comentários, Valentina conseguia sentir algo diferente. Aprovação polêmica de projeto no centro histórico.
Questionamentos sobre licitação vencida pela Barros Construções. Denúncia anônima arquivada por falta de provas. Nada concreto. Nada que ligasse Leôncio a Marta. Até que encontrou um pequeno artigo de 1998, mesmo ano do desaparecimento de sua mãe. Funcionária da Barros Construções desaparece misteriosamente. Polícia investiga. A matéria não mencionava nomes. Apenas que uma jovem de 23 anos, secretária na empresa, havia desaparecido sem deixar rastros. A investigação foi arquivada por falta de provas 2 meses depois. Valentina sentiu o coração disparar. Sua mãe tinha 23 anos quando sumiu. Poderia ser coincidência, mas algo lhe dizia que não. Nos dias seguintes, transformou-se em detetive amadora. Durante os turnos no restaurante, passou a perguntar discretamente aos clientes mais antigos sobre a Barros Construções. As respostas variavam, mas um padrão emergia. Em público, respeito. Em privado, medo. Aquele homem consegue o que quer, sempre. Confidenciou um velho contador que frequentava o Sabor Mineiro às terças. Se você deve a ele, pague. Se você sabe algo sobre ele, esqueça. Por quê? Insistiu Valentina. O homem baixou a voz. Dizem que houve gente que sumiu depois de cruzar o caminho dele. Nada que se possa provar, entende? Mas rumores persistem por algum motivo. À noite, depois do expediente, Valentina vasculhava a internet em lan houses de bairros distantes, paranoica demais para usar o computador do restaurante. Descobriu fóruns onde ex-funcionários da Barros trocavam histórias sobre a empresa. A maioria elogiava os bons salários, mas alguns mencionavam a pressão constante, a vigilância, o medo. Uma semana após o encontro com Leôncio, Valentina recebeu uma ligação no restaurante. Era a Dona Teresa, antiga cozinheira da família Barros, que ouvira sobre suas perguntas através de uma prima que trabalhava no Sabor Mineiro. Menina, sei que você está perguntando por aí sobre o Dr. Leôncio, cuidado com isso. A senhora o conhece bem. Valentina não conseguiu disfarçar a ansiedade. Trabalhei na Casa Grande por 15 anos, vi coisas. A voz da senhora tremeu ao telefone. Olha, não posso falar muito, mas se você é quem eu acho que é, nós precisamos conversar. Marcaram um encontro em uma praça pública, longe dos olhos e ouvidos da mansão dos Barros. Dona Teresa era uma senhora de quase 70 anos, cabelos brancos e rosto marcado por rugas profundas. Seus olhos, porém, eram vivos e afiados como os de um falcão. Você é filha da Marta, não é? Perguntou sem rodeios. Assim que Valentina se sentou ao seu lado no banco da praça, a pergunta atingiu Valentina como um soco. Como a senhora sabe? Os olhos são iguais aos dela. Dona Teresa suspirou. Eu estava lá quando tudo aconteceu, sabe? Não vi, mas ouvi. Eles pensavam que a cozinha era surda e muda. O que aconteceu com minha mãe? A voz de Valentina falhou. Não sei ao certo. Ela e o Dr. Leôncio tinham um caso, coisa séria. Pelo que parecia, ela era secretária dele na empresa, moça bonita e inteligente. Ele era casado, mas a esposa já estava doente havia tempo. Dona Teresa olhou ao redor, nervosa. Um dia, houve uma briga feia, gritos. Ele dizia que ela estava tentando arruiná-lo. Ela chorava falando que só queria o que era justo. Depois disso, nunca mais a vi. Ela está morta. Valentina mal conseguia pronunciar as palavras. Isso eu não sei, filha, mas o doutor mudou depois daquilo. Ficou mais fechado, mais frio. O anel, ele começou a usar depois que ela sumiu. Nunca tirava. Valentina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A senhora acha que ele... Não estou dizendo nada, cortou Teresa, levantando-se. Já falei demais. Se ele descobrir que conversamos... Só mais uma coisa, por favor. A senhora se lembra se minha mãe estava grávida quando desapareceu? A velha cozinheira olhou-a com tristeza. Não, filha. Ela já tinha uma menininha. Dizia que era a luz da vida dela. Mostrava fotos sempre. Quando Valentina voltou para casa naquela noite, encontrou a avó sentada na soleira da porta, o rosto marcado por lágrimas. Preciso que você pare com isso, disse Conceição, segurando as mãos da neta. Estou recebendo recados, ofertas pela casa. Do nada, querem comprar este barraco por um valor que nem faz sentido. Isso não é coincidência. Valentina sentiu o sangue gelar.
Ele sabe que estou procurando. Gente como Leôncio Barros tem olhos e ouvidos por toda parte. Conceição abraçou a neta, tremendo. Tenho medo, Tina. Já perdi minha filha. Não posso perder você também, naquela noite, deitada no escuro. Valentina percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Não estava mais apenas buscando respostas. Tinha despertado algo que dormia nas sombras havia 25 anos. A verdade sobre sua mãe estava lá fora. Mas o caminho até ela seria mais perigoso do que jamais imaginara. Uma semana se passou desde a conversa com Dona Teresa. Valentina continuava seu trabalho no restaurante, agora com os sentidos em alerta constante. Cada cliente novo que entrava podia ser um espião de Leôncio. Cada olhar em sua direção carregava suspeitas. Notou a presença mais frequente de um carro escuro estacionado na esquina da rua de sua casa. Coincidência ou vigilância? Seu Geraldo percebeu a mudança no comportamento da garçonete. Tá tudo bem, Tina. Você anda distraída, quebrando pratos. Isso não é do seu feitio. Desculpa, seu Geraldo. Problemas em casa. Era mais fácil mentir do que explicar a verdade. Naquela terça-feira, o movimento era fraco no sabor mineiro. Uma garoa fina castigava Belo Horizonte desde a manhã. Afastando os clientes, Valentina limpava distraidamente os talheres quando a porta se abriu, trazendo uma rajada de ar úmido. O rapaz que entrou tinha cerca de 30 anos. Traços finos, cabelos castanhos bem cortados, óculos de armação moderna, vestia calça jeans e camisa social com as mangas dobradas até os cotovelos. Casual, mas visivelmente caro, trazia debaixo do braço uma pasta de couro molhada pela chuva. Havia algo familiar nele que Valentina não conseguia identificar. Boa tarde. Ele sorriu, escolhendo uma mesa próxima à janela. Um café, por favor, e qualquer coisa doce que você recomendar. O sotaque era mineiro, mas com uma cadência diferente, como quem passou tempo fora. Temos bolo de fubá com goiabada. Saiu quentinho agora. Valentina anotou o pedido, observando discretamente o rosto do rapaz. Perfeito. Ele sorriu novamente. Genuíno, caloroso. Você trabalha aqui há muito tempo. 3 anos. Ela respondeu. Cautelosa com a pergunta pessoal. Desculpa a curiosidade. É que estou procurando restaurantes autênticos para incluir num roteiro turístico alternativo da cidade. Cansei de guias que só mostram a Praça da Liberdade e o Mercado Central. Ele estendeu a mão. Gabriel Sanches. Sanches, não Barros. Mas algo no nome a fez hesitar. Valentina Andrade. Ela apertou a mão rapidamente. Vou trazer seu pedido na cozinha, comentou com Zulmira, a cozinheira. Conhece algum Sanches ligado ao Leôncio Barros? Zulmira, que sabia tudo sobre todos em Belo Horizonte. Não decepcionou. A irmã do Leôncio casou com um Sanches. Família rica também, mas mais moderninha. Acho que tem um filho. Trabalha com turismo sustentável ou algo assim. Por quê? Valentina sentiu o estômago afundar. O sobrinho de Leôncio estava ali, no restaurante, coincidência. Impossível, ao servir o café. Observou Gabriel com novos olhos. Não havia nada ameaçador nele. Pelo contrário, emanava uma aura de sinceridade quase ingênua. Folheava um livro sobre arquitetura modernista, enquanto saboreava o bolo, fazendo anotações ocasionais. Este lugar é ótimo, comentou quando ela passou para verificar se precisava de algo. Autêntico, sem frescuras. Obrigada. Você conhece outros lugares assim? Estou montando um guia de experiências genuínas em BH, contra seu melhor julgamento. Valentina se viu engajando na conversa. Gabriel falava com paixão sobre preservação cultural, turismo de baixo impacto, valorização de negócios familiares. Era difícil conectar aquele discurso idealista ao império frio e calculista de Leôncio Barros. Seu sobrenome? Ela finalmente arriscou. Tem alguma relação com a família Barros? O sorriso dele vacilou por um instante. Sou sobrinho de Leôncio Barros. Minha mãe é irmã dele. Ele pareceu perceber a mudança na expressão dela. Mas somos bem diferentes, acredite. Ele constrói arranha-céus. Eu tento preservar casarões históricos. Não nos damos muito bem. Ali estava uma oportunidade que Valentina não podia desperdiçar. Alguém com acesso ao mundo de Leôncio, mas aparentemente desconectado de seus segredos sombrios. Deve ser interessante ter alguém tão poderoso na família. Ela tentou soar casual. É complicado.
Gabriel bebeu o último gole de café. O poder faz coisas estranhas com as pessoas. Meu tio era diferente quando eu era criança, mais acessível. Depois que minha tia morreu, ele se fechou. Agora é só trabalho e mais trabalho. Mal aparece em reuniões familiares. Valentina sentiu um arrepio. O timing coincidia com o desaparecimento de sua mãe. Ele usa um anel com uma esmeralda, não é? Arriscou, tentando manter a voz firme. Gabriel ergueu as sobrancelhas, surpreso com a pergunta específica. Sim, há anos. Nunca tira. Por quê? Nada, só. Achei bonito quando ele esteve aqui. Meu tio veio aqui. Foi a vez de Gabriel parecer desconfiado. Estranho. Ele só frequenta restaurantes 5 estrelas. O medo de ter falado demais fez Valentina recuar. Deve ter sido engano meu. Um silêncio constrangedor se instalou. Gabriel pagou a conta, deixando uma gorjeta generosa. Olha, estamos organizando um evento beneficente na próxima semana, um coquetel para arrecadar fundos para a restauração do Cine Metrópole. Ele tirou um convite da pasta e entregou a ela. Se tiver interesse, vai ser uma boa oportunidade de conhecer outro lado da cidade. Valentina olhou para o papel satinado em suas mãos. Um convite para a mansão dos Barros. Eu não sei se posso. Pense nisso. Gabriel sorriu. Às vezes, os mundos precisam se encontrar para que as coisas mudem. Depois que ele saiu, Valentina ficou paralisada, o convite queimando entre seus dedos. Isso era exatamente o que precisava. Uma forma de entrar no mundo dos Barros. Mas também podia ser uma armadilha. E se Gabriel não fosse tão diferente do tio quanto alegava? E se todo o discurso fosse apenas uma isca? Naquela noite, mostrou o convite para a avó. Conceição ficou pálida. De jeito nenhum, exclamou. É loucura, Valentina. Você tá procurando encrenca onde não deve. Vó, pode ser minha única chance de descobrir o que aconteceu com a mamãe. E sua mãe se foi, menina. Nada vai trazer ela de volta. Conceição segurou as mãos da neta com força. Tem coisas enterradas há tanto tempo que é melhor deixar em paz. Como a senhora pode dizer isso? Era sua filha. E você é minha neta. A única família que me resta. Os olhos da idosa se encheram de lágrimas. Não quero perder você também. Valentina abraçou a avó, sentindo o corpo frágil tremer contra o seu. Prometeu que teria cuidado, que não faria nada imprudente. Mas na privacidade de seu quarto, já sabia qual seria sua decisão. Enquanto vasculhava o guarda-roupa atrás de algo apresentável para o evento, encontrou uma caixa antiga embaixo da cama da avó. Nunca a tinha visto antes. A curiosidade foi mais forte que o respeito à privacidade. Dentro, embrulhadas em um lenço de seda desbotado, havia cartas, dezenas delas, com a caligrafia delicada que reconheceu da única carta de aniversário que guardava da mãe. Eram cartas de amor, cartas nunca enviadas. Meu amor, preciso te contar sobre o que aconteceu. Leôncio, sei que você acha que estou te traindo, mas não é verdade. Não posso mais viver assim, entre ameaças e promessas. Valentina leu cada palavra com o coração aos saltos. Ali estava a confirmação do caso entre sua mãe e Leôncio. A paixão, os conflitos, as promessas quebradas e, mais importante, a confirmação. Sei que você desconfia que Valentina seja sua filha, mas não é. Você sabe que estive com Eduardo antes de te conhecer. Ela é fruto desse relacionamento. Mesmo assim, amo como você cuida dela como se fosse sua. A revelação caiu como uma bomba. Leôncio não era seu pai biológico, mas esteve presente em sua vida quando bebê, conhecia-a, brincou com ela, considerou-a como filha, mesmo sabendo que não era seu sangue. E depois, o que aconteceu? A última carta, datada de 3 dias antes do desaparecimento de Marta, era a mais perturbadora. Não posso mais viver sob suas condições, as ameaças, a vigilância constante. Vou embora com minha filha, para longe de você e suas promessas vazias. Se ousar nos seguir, entregarei às autoridades tudo o que sei sobre seus negócios escusos. Esta será a última vez que você nos verá. Mas sua mãe nunca concretizou essa fuga. Nunca a levou para longe. Algo, ou alguém, a impediu. Valentina guardou as cartas cuidadosamente onde as encontrou. Uma certeza crescia em seu peito. Iria àquele evento. Entraria na mansão dos Barros
E desta vez, não seriam apenas perguntas que faria, mas acusações que exigiriam respostas. Gabriel Sanches seria sua porta de entrada para um mundo que sua mãe tentara desesperadamente deixar para trás. O vestido azul marinho era o mais elegante que Valentina possuía. Comprado em promoção para a formatura do ensino médio e usado apenas uma vez, estava um pouco fora de moda, mas era sua única opção para o evento beneficente. Olhando-se no pequeno espelho rachado do quarto, sentiu-se uma impostora. Quem era ela para entrar na mansão dos Barros, misturar-se com a elite de Belo Horizonte, uma garçonete de subúrbio, filha de uma mulher desaparecida, criada num barraco de 2 cômodos, mas o pensamento das cartas de sua mãe dava-lhe coragem. Faria isso por Marta. Você está linda, disse Conceição da porta, o rosto dividido entre orgulho e preocupação. Mas sabe que não concordo com isso. É só um evento beneficente, vó. Vou olhar, circular um pouco e voltar cedo. Valentina evitou o olhar da avó. As mentiras estavam se tornando mais fáceis. Um táxi a deixou no portão monumental da mansão dos Barros, no alto do bairro Mangabeiras. Dali, a cidade inteira se estendia abaixo como um tapete de luzes cintilantes. O motorista olhou desconfiado para a nota de 50 que ela entregou. Praticamente metade de sua gorjeta semanal. A propriedade era intimidante. Um caminho de pedras brancas subia suavemente pela encosta, ladeado por esculturas modernistas e iluminação estratégica que destacava os jardins impecáveis. A mansão em si era uma construção contemporânea de linhas retas, vidro e concreto. Como se flutuasse sobre a montanha, Valentina engoliu em seco. Ajeitou o vestido desbotado e se juntou aos convidados que subiam a trilha. Sentia os olhares curiosos, avaliadores. Não pertencia àquele lugar, e todos pareciam notar, na entrada, um segurança verificava os convites. Por um momento de pânico, Valentina imaginou que seria barrada, que o convite de Gabriel era falso. Uma armadilha, mas o homem apenas assentiu, devolvendo o papel satinado. O interior da mansão era tão impressionante quanto o exterior. Um salão amplo de pé direito duplo, decorado com obras de arte contemporânea em tons neutros, garçons de terno, circulavam com bandejas de canapés e taças de champanhe. Uma orquestra de câmara tocava sutilmente num canto. A riqueza era palpável, mas discreta, como se manifestações óbvias de opulência fossem de mau gosto. Você veio? A voz de Gabriel a surpreendeu. Ele parecia genuinamente feliz em vê-la, vestido em um terno bem cortado que realçava seu porte atlético. Não podia perder a oportunidade de conhecer o outro lado da cidade. Valentina tentou aparentar naturalidade, aceitando a taça de champanhe que ele oferecia. Deixe que eu te apresente algumas pessoas. Estamos arrecadando fundos para restaurar o Cine Metrópole, aquele prédio Art Deco no centro que está abandonado há anos. Gabriel guiou-a pelo salão, apresentando-a a arquitetos, empresários e políticos. Alguns a tratavam com educação distante, outros com curiosidade sincera. Valentina observava tudo com olhos de detetive. Cada conversa, cada risada polida, cada quadro nas paredes. O que aquelas pessoas sabiam sobre Leôncio Barros que não aparecia nas reportagens oficiais. No meio da noite, percebeu que ainda não havia visto o anfitrião. Seu tio está aqui? Perguntou a Gabriel enquanto observavam a cidade da varanda. Leôncio. Gabriel pareceu surpreso com a pergunta. Raramente aparece nestes eventos, apesar de ser o principal patrocinador. Prefere ficar em seu escritório. Por quê? Simples curiosidade. Ela deu de ombros. Ele parece uma figura interessante. Interessante é uma forma diplomática de descrevê-lo. Gabriel riu, um riso sem humor. Meu tio construiu um império com as próprias mãos. Ninguém pode negar. Mas o custo disso... Ele se interrompeu, como se tivesse falado demais. Que custo? Gabriel suspirou, olhando para a cidade abaixo. Você cresce numa família como a minha. Houve coisas, negócios fechados em salas privadas, favores trocados com pessoas de poder, concorrentes que misteriosamente desistem de disputas. Ele balançou a cabeça. Nada que se possa provar, entende? Apenas percepções. Um silêncio pairou entre eles. Valentina sentiu que havia uma fresta na armadura. Uma oportunidade. Posso usar o banheiro. Claro, no corredor à direita. Mas Valentina não foi ao banheiro.
Assim que Gabriel se distraiu com outro convidado, ela deslizou para o corredor oposto, o coração martelando contra o peito. Uma escada lateral levava aos andares superiores. Subiu rapidamente, atenta a qualquer som que indicasse que fora notada. O segundo andar era mais escuro, claramente fora dos limites para os convidados. Portas fechadas alinhavam-se pelo corredor. Uma delas estava entreaberta, e Valentina espiou para dentro. Um escritório elegante, dominado por uma mesa de madeira escura e estantes de livros do chão ao teto. Entrou silenciosamente, fechando a porta atrás de si. No escritório, vasculhou gavetas com mãos trêmulas, sem saber exatamente o que procurava. Fotos antigas, documentos, qualquer coisa que pudesse conectar Leôncio à sua mãe. Uma gaveta lateral da escrivaninha estava trancada. Interessante. Usou um grampo do cabelo para tentar forçá-la. Uma habilidade aprendida nos dias em que ficava sozinha em casa, enquanto a avó trabalhava. A fechadura era simples. Cedeu facilmente. Dentro havia uma caixa de veludo verde. E na caixa, o que parecia ser outro anel de esmeralda, idêntico ao que Leôncio usava, com as mesmas iniciais gravadas, porque ele teria 2 anéis iguais. Antes que pudesse examinar melhor, ouviu passos no corredor. Guardou rapidamente a caixa. Empurrou a gaveta e se escondeu atrás de uma cortina pesada. A porta se abriu. Pela fresta da cortina, pôde ver um homem idoso entrando lentamente. Não era Leôncio, mas um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos e uniforme de motorista. Ele caminhou até a mesa e começou a arrumar papéis, organizar livros. Quando ele se virou, seus olhos encontraram os de Valentina através da abertura na cortina. Houve um momento de puro terror em que ambos ficaram paralisados. Meu Deus do céu! O homem empalideceu, como se tivesse visto um fantasma. Marta! Valentina saiu de trás da cortina, tremendo. Não. Eu? O homem ajeitou os óculos, aproximando-se cautelosamente. Não, claro que não. Você é muito jovem. Mas a semelhança... Quem é você, menina? Como entrou aqui? Sou Valentina, Valentina Andrade. Ela respirou fundo. Marta era minha mãe. O velho motorista precisou se apoiar na mesa. O choque evidente em seu rosto enrugado. A filha da Marta. Então é verdade. Você sobreviveu. Ele parecia falar mais consigo mesmo do que com ela. O senhor conheceu minha mãe, Agenor, motorista da família Barros há 40 anos. Ele estendeu a mão trêmula. Sim, conheci sua mãe. Uma moça admirável. Trabalhava para o Dr. Leôncio. Eles, bem, tinham um relacionamento. O coração de Valentina acelerou. O senhor sabe o que aconteceu com ela? Agenor olhou nervosamente para a porta. Não devemos falar aqui. É perigoso. Como você entrou nesta casa? Fui convidada para o evento. Por Gabriel, o sobrinho. Agenor franziu a testa. Ele sabe quem você é. Não, acho que não. Mantenha assim. O velho motorista tirou um cartão do bolso. Me encontre neste endereço. Depois de amanhã, às 10 da manhã. Tenho coisas para te contar. Coisas que carrego há muito tempo. Mas agora você precisa sair daqui antes que alguém a encontre. Valentina guardou o cartão. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, a porta se abriu novamente. Gabriel entrou. O rosto uma mistura de preocupação e confusão. Valentina, o que está fazendo aqui? Esta área é privada. Agenor interveio suavemente. A jovem estava procurando o banheiro, Sr. Gabriel. Ia justamente indicar o caminho correto. Gabriel não parecia convencido, mas assentiu. Vamos, Valentina. Vou te mostrar onde fica. Enquanto era conduzida de volta ao salão, Valentina lançou um último olhar para Agenor. O velho motorista acenou discretamente, um gesto carregado de promessas não ditas. De volta à festa, Gabriel não mencionou o incidente, mas seus olhos haviam mudado. A camaradagem inicial deu lugar a uma cautela educada. Quando uma mulher elegante se aproximou para cumprimentá-lo, Valentina aproveitou para escapar, murmurando uma desculpa sobre o horário tardio. Descendo a trilha de pedras em direção ao portão, sentiu o peso do cartão de Agenor no bolso do vestido. Finalmente, uma conexão direta com o passado de sua mãe. Alguém que sabia o que realmente havia acontecido. Mas a sensação de vitória durou pouco. Na calçada em frente à mansão, notou um carro escuro parado, o mesmo que vira perto de sua casa dias antes.
Não era coincidência. Estava sendo observada. A caçada havia começado, e Valentina não sabia mais quem era o caçador e quem era a presa. Na manhã seguinte, Valentina acordou com batidas insistentes na porta da frente. O sol mal havia nascido, e ela ainda sentia o corpo pesado após a noite agitada. Cambaleou para fora da cama, encontrando a avó já desperta, o rosto contorcido em uma expressão que misturava medo e surpresa. "Tem 2 homens aí", sussurrou Conceição. "Dizem que é sobre a casa." Valentina espiou pela janela. Uma Mercedes preta estava estacionada em frente ao portão. 2 homens de terno aguardavam pacientemente, pastas na mão. Um deles era careca, com óculos escuros. O outro, mais jovem, consultava o celular com impaciência. "Vou ver o que querem", disse Valentina, tentando aparentar calma que não sentia. "Senhoras, bom dia." O homem careca sorriu quando ela abriu a porta. Um sorriso comercial, sem alcançar os olhos. "Sou Carlos Mendonça, da Imobiliária Premium. Esta é a residência de Conceição Andrade." "Sim, minha avó. O que desejam?" "Temos uma proposta para apresentar. Podemos entrar?" Valentina queria recusar, mas a avó apareceu atrás dela. "Pode entrar, moço. Mas não temos muito para oferecer na pequena sala." Os homens pareciam deslocados com seus ternos caros. O mais jovem abriu a pasta e tirou um documento encadernado. "Senhora Conceição, representamos um cliente interessado em adquirir esta propriedade." O tom era profissional, ensaiado. "Estamos autorizados a oferecer um valor significativamente acima do mercado." Ele empurrou um papel com números para Conceição. Os olhos da idosa se arregalaram. "Isso tudo. Deve ter algum engano." "Não há engano." O homem careca interveio. "Nosso cliente está desenvolvendo um projeto na região e tem interesse especial nesta localização." Valentina olhou o valor. 300 mil reais por um barraco de 2 cômodos numa área desvalorizada da periferia era absurdo. "Quem é o cliente?" perguntou diretamente. Os homens trocaram olhares rápidos. "Essa informação é confidencial neste momento, mas garantimos que é uma proposta legítima. Preciso pensar", murmurou Conceição, ainda atordoada com os zeros no papel. "Claro, senhora." O homem mais jovem sorriu. "Mas devo alertar que é uma oferta por tempo limitado. Nosso cliente tem prazos apertados." "Quanto tempo temos?" Valentina cruzou os braços. "Digamos, 3 dias." O homem careca ajustou os óculos. "Depois disso, a oferta pode diminuir consideravelmente." A ameaça velada pairou no ar como fumaça. Não era uma proposta de compra. Era uma intimação. Depois que os homens saíram, Conceição desabou no sofá desgastado. "Isso é por causa das suas investigações, não é?" Seus olhos, geralmente serenos, agora transbordavam acusação. "Você mexeu no vespeiro, Valentina. E agora eles estão aqui. Vó, não vamos vender. É só intimidação. 300 mil, menina. Sabe o que poderíamos fazer com esse dinheiro? Comprar uma casa decente? Pagar um plano de saúde para mim? Eles estão tentando nos comprar para que eu pare de procurar a verdade sobre a mamãe." Conceição levantou-se abruptamente, o rosto contorcido numa fúria que Valentina nunca tinha visto. "Sua mãe está morta, garota. Morta. Por que você não aceita isso?" Lágrimas escorriam livremente pelo rosto enrugado da senhora. 25 anos. Eu esperei, rezei, procurei. Marta se foi. O que temos agora é nossa vida. Uma com a outra. E você está arriscando isso tudo por... Por quê? Por fantasmas. A senhora não sabe se ela está morta. Valentina também estava chorando agora. "Ninguém sabe. Sei o suficiente." Conceição saiu para o quintal, as mãos trêmulas. Valentina a seguiu, determinada a ter respostas. A senhora sempre me contou meias verdades. Todas aquelas histórias sobre como a mamãe teve que ir embora. A senhora nunca mencionou Leôncio Barros. Nunca falou sobre o caso deles. Conceição congelou, as costas ainda viradas para a neta. "Como você..." "Encontrei as cartas, vó. As cartas que mamãe escreveu para ele. Mas nunca enviou. Sei que eles tiveram um caso. Sei que ela ameaçou ir embora com informações sobre os negócios dele. E então, ela desapareceu." A velha senhora virou-se lentamente, o corpo parecendo murchar diante dos olhos de Valentina.
Você não entende, criança, aquele homem. Ele não é alguém com quem se pode mexer. A senhora sabia. Sobre o relacionamento deles, sobre o que aconteceu, Conceição sentou-se no único banco do quintal, subitamente parecendo muito mais velha do que seus 70 anos. Sua mãe trabalhava como secretária na empresa dele. Era uma oportunidade e tanto para uma moça de periferia com ensino médio completo. A voz saía baixa, como se contasse um segredo terrível. Ela ficou deslumbrada. Leôncio a tratava diferente das outras funcionárias. Elogiava seu trabalho, dava presentes. A idosa fez uma pausa, olhando para o céu como se buscasse coragem. Um dia, ela me contou que estavam tendo um caso, ele era casado, mas a esposa tinha uma doença terminal. Dizia que se separaria quando ela partisse. No começo, achei que era só exploração, sabe? Patrão abusando da funcionária. Mas sua mãe realmente parecia amá-lo. E ele, bem, ele a tratava como uma rainha. Comprou aquele anel para ela, uma esmeralda caríssima. Quando você nasceu, ele acolheu você como se fosse dele, embora soubesse que não era. Quem é meu pai biológico, então? Valentina segurou a respiração. Um namorado que sua mãe teve antes, Eduardo, morreu num acidente de moto antes mesmo de saber da gravidez. Conceição suspirou. Mas como eu dizia, tudo parecia perfeito entre Marta e Leôncio, até que não estava mais. Ela começou a mudar. Ficava nervosa, assustada. Dizia que tinha descoberto coisas sobre os negócios dele, coisas escuras, ilegais. E então ela falou que ia terminar tudo, que ia denunciá-lo, usar o que sabia como garantia para nossa segurança. Valentina sentiu um nó na garganta. E depois, uma noite, ela não voltou para casa, simplesmente desapareceu. Os olhos de Conceição estavam distantes, revivendo o pior dia de sua vida. Procurei em todos os lugares, hospitais, delegacias, até o necrotério, nada, fui até a empresa dele, e Leôncio me recebeu pessoalmente. Parecia genuinamente preocupado. Disse que ajudaria nas buscas. E a senhora acreditou nele. No começo, sim. Ele contratou detetives, ofereceu recompensas, mas com o tempo comecei a perceber. As buscas eram superficiais. Os policiais perdiam o interesse rápido demais, como se tivessem recebido ordens de não investigar muito a fundo. Valentina sentiu o sangue ferver. A senhora acha que ele a matou? Não sei, minha filha. Sinceramente, não sei. A voz de Conceição falhou. Um dia, cerca de 1 mês depois do desaparecimento, Leôncio veio aqui. Estava usando o anel, o mesmo anel de esmeralda que tinha dado a Marta. Disse que o havia encontrado na mesa dela na empresa, como se fosse um sinal de que ela tinha ido embora por vontade própria. Mas sua mãe nunca, jamais tiraria aquele anel. E a senhora deixou por isso mesmo. A indignação fazia a voz de Valentina tremer. O que você queria que eu fizesse? Conceição explodiu. Era uma viúva pobre criando uma neta pequena. E ele me ofereceu dinheiro, Valentina. Um auxílio mensal para ajudar a criar você. Aceitei. Para garantir que você tivesse comida, escola, uma chance na vida. O choque deixou Valentina sem palavras. Todo esse tempo, o dinheiro que colocara comida na mesa vinha de Leôncio. Por que a senhora nunca me contou? O que eu ia dizer? Que suspeitava que ele tinha matado sua mãe, mas mesmo assim aceitava o dinheiro dele. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Os pagamentos pararam quando você completou 18. Achei que estávamos finalmente livres dele. Até você começar a mexer no passado. O quintal ficou em silêncio. Apenas o som distante do trânsito preenchendo o vazio entre avó e neta. Valentina tentava processar tudo. As revelações, as meias-verdades, o tempo perdido. Precisamos sair desta casa, Tina. Aceitar o dinheiro e desaparecer. Conceição segurou as mãos da neta. Antes que seja tarde, Valentina soltou-se gentilmente. Já é tarde, vó. Vou me encontrar com Agenor, o motorista de Leôncio. Amanhã, ele disse que tem informações sobre a mamãe. O horror no rosto de Conceição foi instantâneo. Você não pode. É uma armadilha. Vou descobrir a verdade. Valentina levantou-se. Já esperei tempo demais, enquanto se preparava para o trabalho naquela manhã. A oferta pela casa continuava martelando em sua mente. Não era coincidência. Era uma mensagem. Leôncio sabia que ela estava investigando.
E esta era sua primeira jogada. Uma mistura de suborno e ameaça. Sua especialidade, pelo que começava a entender, o que Agenor sabia, e mais importante, ele realmente a ajudaria. Ou seria apenas mais uma peça no jogo de manipulação de Leôncio Barros? A cafeteria onde Agenor marcou o encontro ficava no centro da cidade. Um lugar pequeno e sem graça espremido entre uma loja de sapatos e uma farmácia. O tipo de estabelecimento que ninguém nota, perfeito para conversas que não deveriam acontecer. Valentina chegou 20 minutos antes do combinado. Escolheu uma mesa nos fundos, de onde podia observar a entrada e as pessoas que passavam pela calçada. A paranoia havia se tornado sua companheira constante. Cada olhar demorado, cada carro que diminuía a velocidade perto dela, parecia uma ameaça. Às 10 em ponto, Agenor entrou, mesmo sem o uniforme de motorista. Mantinha a postura ereta de quem passou a vida atrás de um volante. Seus olhos varreram o ambiente com a eficiência de quem foi treinado para avaliar riscos. Quando viu Valentina, hesitou brevemente antes de caminhar até ela. "Você veio sozinha?" perguntou sentando-se. "Sim, como pediu." "Bom." Ele pediu um café para a garçonete. Suas mãos enrugadas tremiam levemente. "Há quanto tempo você está procurando por respostas?" "Desde que vi o anel no dedo de Leôncio. Mas acho que no fundo tenho procurado minha vida inteira." Agenor estudou o rosto da jovem. "Você é a cara dela, os mesmos olhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensando." Ele suspirou. "Faz tanto tempo, mas eu me lembro de cada detalhe. O senhor sabe o que aconteceu com ela?" Agenor olhou para o café que chegava, como se procurasse coragem no líquido escuro. "Sua mãe não está morta." "Valentina." As palavras atingiram-na como um choque elétrico. O ar escapou de seus pulmões. E por um momento, o mundo inteiro pareceu congelar. "Como?" Sua voz falhou. "Ela está viva." Agenor baixou a voz, inclinando-se na mesa. "Vive sob outro nome, em uma casa na região de Lagoa Santa. Uma propriedade isolada que pertence a Leôncio através de laranjas. Ela está lá há 25 anos. Valentina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. "Ela está presa, como refém. É complicado." Agenor mexeu o café sem beber. No início, sim, era contra a vontade dela. Mas com o tempo, Leôncio a convenceu de que era para a proteção dela. E sua. Proteção de quê? Ele disse a ela que você havia sido levada pelo governo, que nunca mais seria encontrada, que havia gente poderosa atrás dela por causa do que sabia, que o único jeito de sobreviver era desaparecer completamente. A raiva subiu pela garganta de Valentina como bile, e ela acreditou nisso por 25 anos. Sua mãe tentou fugir nos primeiros meses. Muitas vezes. Agenor parecia reviver memórias dolorosas. Leôncio a mantinha sob vigilância constante, medicada às vezes, quando ficava instável, como ele dizia. Com o tempo, ela simplesmente desistiu, aceitou a nova realidade para sobreviver. "Por que o senhor está me contando isso agora?" Valentina tentava manter a voz firme. Depois de tanto tempo sendo cúmplice, o velho motorista encarou as próprias mãos, a vergonha evidente. "Estou morrendo, menina. Câncer no pâncreas. 3 meses, no máximo." Ele riu sem humor. "Não quero levar isso comigo. Passei anos me dizendo que só seguia ordens, que não tinha escolha. Mas a verdade é que fui covarde. Sempre soube que o que Leôncio fez era monstruoso. Como posso acreditar no senhor? Pode ser outra manipulação, outro truque dele. Leôncio não sabe que estou aqui. Se soubesse." Agenor estremeceu. Ele também está doente. Terminal. Talvez seja por isso que o universo esteja finalmente acertando as contas. Nem ele pode subornar a morte. Valentina tentava processar tudo. Sua mãe, viva, tudo o que acreditava saber, todas as suposições que havia construído, desmoronavam como um castelo de areia. "Preciso vê-la. O senhor pode me levar até ela." Agenor hesitou. "É arriscado, a casa tem segurança, câmeras." Mas ele tirou um pequeno dispositivo USB do bolso. "Aqui estão os códigos de acesso, plantas da propriedade, horários da troca de guardas. E isto," ele deslizou uma foto pela mesa. Uma mulher de meia idade num jardim,
sentada num banco, olhando para flores, o rosto mais envelhecido, os cabelos com fios grisalhos, mas inconfundivelmente Marta. A foto não parecia ter mais que alguns meses. Valentina levou a mão à boca, incapaz de conter o soluço que escapou. Ela ainda usa o nome Marta, para todos os efeitos. Ela é Helena Campos, uma prima distante de Leôncio que sofre de problemas psiquiátricos e precisa de cuidados especiais. Agenor tomou um gole de café, mas quando está sozinha, às vezes a ouço murmurar seu verdadeiro nome, como se tentasse não esquecer quem realmente é. Por que ele fez isso? Por que não simplesmente... Valentina não conseguiu completar a frase. Matá-la. Agenor balançou a cabeça. Leôncio a amava. Do jeito distorcido dele, não conseguia deixá-la ir, mas também não podia matá-la. Então criou esta prisão dourada, um meio-termo monstruoso, um silêncio pesado pairou entre eles. Valentina olhava fixamente para a foto, decorando cada linha daquele rosto que conhecia apenas por fotografias antigas e histórias fragmentadas. O que ela sabia, o que era tão importante para ele fazer tudo isso? Sua mãe descobriu irregularidades nos contratos da Barros Construções com o governo, propinas, superfaturamento, lavagem de dinheiro. Tinha provas, documentos. Quando ameaçou expor tudo, ele entrou em pânico. Agenor olhou nervosamente pela janela. A mais, Leôncio tem conexões com gente perigosa, políticos, juízes, até policiais. Uma rede inteira que poderia desmoronar se ela falasse. E eu, como fiquei com minha avó, foi o único erro dele. Uma sombra de sorriso apareceu no rosto cansado de Agenor. Na noite em que tudo aconteceu, você estava com sua avó? Leôncio planejava buscar você depois. Dizer que sua mãe havia abandonado vocês duas. Assumir sua guarda como uma figura paterna benevolente. Mas Conceição desconfiou. Desapareceu por algumas semanas. Quando reapareceu, ele reconsiderou. Decidiu que era mais seguro manter você longe, mas sob vigilância, e subornou sua avó para manter o silêncio. Valentina sentiu uma onda de náusea. Toda sua vida tinha sido monitorada, controlada à distância, por um homem que destruíra sua família. Eu preciso libertá-la e expor Leôncio pelos crimes dele. Agenor segurou o pulso dela com surpreendente força. Não seja imprudente. Leôncio pode estar morrendo, mas ainda é poderoso. Um homem encurralado é o mais perigoso. Ele hesitou. Você não deveria fazer isso sozinha. Não estou sozinha. Tenho o senhor. O velho motorista riu amargamente. Sou um velho morrendo que mal consegue dirigir sem dores. Você precisa de alguém jovem, alguém de dentro do círculo de Leôncio, mas que não seja leal a ele. Gabriel. O nome escapou dos lábios de Valentina antes que pudesse pensar. O sobrinho? Agenor pareceu surpreso. Ele é um idealista, sempre em conflito com o tio, mas tem acesso, recursos. Poderia funcionar. Se você confiar nele, ainda não sei se posso. Teste-o, conte parte da verdade. Veja como reage. Agenor levantou-se com dificuldade. Preciso ir. Já fiquei tempo demais. Use o que está no pendrive com sabedoria. E Valentina, tenha cuidado. Sua mãe esperou 25 anos. Não estrague tudo por causa da pressa. Depois que Agenor saiu, Valentina permaneceu na cafeteria, os pensamentos girando como um tornado. Sua mãe estava viva. Não era um cadáver anônimo enterrado em algum terreno baldio. Não era uma fugitiva vivendo sob identidade falsa em outro país. Era uma prisioneira. A poucos quilômetros dali, mantida em uma gaiola dourada por um homem obcecado, o celular vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Precisamos conversar sobre ontem. Almoço hoje. Valentina encarou a tela, pensando na sugestão de Agenor. Precisava de aliados, e Gabriel, com seu acesso à família Barros e seu aparente conflito com o tio, poderia ser valioso. Mas confiar nele significava arriscar tudo. Encontro você ao meio-dia no Mercado Central. Respondeu. Um lugar público, movimentado, seguro, guardando cuidadosamente o pendrive e a foto da mãe. Valentina deixou a cafeteria, o coração dividido entre esperança e terror, pela primeira vez em 25 anos. Sabia que sua mãe estava viva, e pela primeira vez tinha um plano real para encontrá-la. Mas no jogo mortal contra Leôncio Barros, cada passo em falso poderia significar perder tudo.
inclusive a chance de finalmente abraçar a mulher que conhecia apenas por histórias e fotografias desbotadas. O mercado central de Belo Horizonte fervilhava com a energia típica da hora do almoço. O aroma de queijos, doces de leite e temperos mineiros misturava-se ao burburinho das conversas. Para Valentina, geralmente esse cenário trazia conforto, a familiaridade de um lugar que visitava desde criança. Hoje, porém, cada rosto desconhecido parecia uma ameaça em potencial. Sentada em uma pequena mesa de uma lanchonete no canto menos movimentado, Valentina observava cada pessoa que passava. Um pendrive com informações explosivas queimava em seu bolso. Uma foto de sua mãe, viva, estava dobrada e escondida em sua carteira. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo em menos de 24 horas. Gabriel chegou pontualmente, usando jeans e camisa social. Um visual casual que ainda assim o marcava como alguém de outra classe social. Ele localizou Valentina e caminhou até ela, expressão séria substituindo o sorriso habitual. "Obrigado por vir", disse ele, sentando-se. "Precisamos conversar sobre o que aconteceu na mansão." "Você primeiro", respondeu Valentina. Mantendo o tom neutro, Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. "Você não estava perdida procurando o banheiro. Estava vasculhando o escritório do meu tio. Não era uma pergunta. Quero saber por quê." Valentina estudou o rosto dele, procurando sinais de hostilidade ou duplicidade. Só encontrou confusão e talvez preocupação genuína. "Estou procurando informações sobre minha mãe, Marta Andrade." Ela observou cuidadosamente a reação dele. Ela trabalhava para seu tio há 25 anos, antes de desaparecer misteriosamente. A expressão de Gabriel transformou-se em choque. "Você é filha da Marta. A secretária que..." Ele parou, incapaz de concluir a frase. "Que o quê, Gabriel? Que desapareceu convenientemente quando ameaçou denunciar seu tio por corrupção?" Gabriel empalideceu, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. "Isso é uma acusação séria. Meu tio tem defeitos, mas daí a... Ele tinha um caso com minha mãe." Interrompeu Valentina. Ela descobriu irregularidades nos negócios dele e ameaçou expor tudo. Logo depois desapareceu, deixando para trás uma filha de 1 ano. Coincidência. O silêncio que se seguiu foi denso. Gabriel parecia lutar internamente, como se 2 partes dele estivessem em guerra. "Sempre houve rumores na família", admitiu finalmente, baixando a voz. "Sobre uma mulher que trabalhava para ele, que desapareceu. Minha mãe menciona às vezes, quando briga com ele, mas ninguém nunca falou sobre. Assassinato. Não foi assassinato." Valentina respirou fundo, tomando a decisão mais importante até então. "Minha mãe está viva. Seu tio a mantém prisioneira há 25 anos." Numa propriedade isolada, Gabriel recuou na cadeira, como se tivesse levado um tapa. "Isso é loucura, ele não faria. Isso é crime, sequestro." Sua voz subiu, atraindo olhares. "Fale baixo", advertiu Valentina. "Tenho provas." Hesitou antes de adicionar. "E preciso da sua ajuda. Minha ajuda." "Para acusar meu próprio tio de sequestro." Gabriel riu, um som sem humor. "Por que eu faria isso? Porque você não é como ele." Valentina apostou tudo. "Você se importa com as pessoas, com justiça. Sei que não concorda com muitas coisas que seu tio faz." Gabriel ficou em silêncio por quase 1 minuto. Encarando a mesa, quando finalmente falou, sua voz estava mais calma, mais determinada. "Mostre as provas." Valentina deslizou a foto sobre a mesa. Uma jogada arriscada, mas necessária. Gabriel pegou-a com cuidado, estudando o rosto da mulher. "Isto poderia ser qualquer pessoa", argumentou, mas sem convicção. "É a minha mãe, viva, a foto é recente." Valentina inclinou-se. "Gabriel, sei que parece loucura, mas é verdade. Seu tio a mantém como Helena Campos, supostamente uma prima com problemas mentais. A propriedade fica perto de Lagoa Santa." Os olhos de Gabriel se arregalaram em reconhecimento. "A Casa do Lago." Ele pousou a foto na mesa. "Conheço esse lugar. Fui lá algumas vezes quando criança. Depois, meu tio proibiu visitas. Disse que a prima Helena precisava de tranquilidade. Ninguém questiona Leôncio Barros na família.
A confirmação involuntária fez o coração de Valentina disparar. Agenor não estava mentindo. Você entende agora? Preciso salvá-la, trazê-la de volta. Se isso for verdade. Gabriel parecia ainda estar processando. Meu tio está morrendo, sabia? Câncer terminal. Os médicos dão a ele poucos meses. Sei disso. É por isso que preciso agir agora. Quem sabe o que acontecerá com minha mãe quando ele morrer? Quem continuará mantendo-a presa? Ou pior, Gabriel esfregou o rosto, claramente abalado. Preciso de tempo para pensar, para investigar por conta própria. Se vou te ajudar, preciso ter certeza absoluta. Não temos tempo. Valentina sentiu o desespero crescer. A qualquer momento seu tio pode descobrir que estamos nos aproximando da verdade. Uma semana. Gabriel foi firme. Me dê uma semana para verificar algumas coisas. Tenho acesso a documentos da empresa. Posso procurar registros dessa propriedade, dessa tal Helena. Valentina queria protestar, mas sabia que precisava dele. Gabriel tinha acesso, recursos e legitimidade que ela jamais teria. 3 dias, negociou. Em 3 dias nos encontramos de novo. E, Gabriel, tome cuidado. Seu tio tem olhos por toda parte. Quando ele se levantou para sair, Valentina segurou seu pulso. Como posso confiar que você não vai direto ao seu tio com tudo isso? O olhar de Gabriel endureceu. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Acidente de carro. Bateu num precipício a caminho de Ouro Preto. Sua voz estava carregada de emoção contida. Anos depois, descobri que meu pai estava reunindo informações sobre irregularidades na empresa. Sempre suspeitei que não foi acidente. Ele tirou o pulso das mãos dela com gentileza. Tenho minhas próprias contas a acertar com Leôncio Barros. Depois que Gabriel saiu, Valentina permaneceu sentada, tentando processar tudo. Um novo aliado, talvez, ou uma complicação perigosa. A caminho do trabalho, notou novamente o carro escuro que parecia segui-la à distância. O medo, que já era constante, intensificou-se. Estava nadando em águas cada vez mais profundas e perigosas. No restaurante, seu Geraldo a recebeu com uma expressão grave. Procuraram por você, Tina. 2 homens de terno. Deixaram um cartão. Disseram que é importante. O cartão tinha apenas um nome. Carlos Mendonça, Imobiliária Premium. E um número de telefone. O mesmo homem que havia feito a oferta pela casa de sua avó. A pressão estava aumentando. Por volta das 5 da tarde, Maria, a faxineira do restaurante que trabalhava também na mansão dos Barros uma vez por semana, chamou Valentina discretamente. Menina, preciso te contar uma coisa. Seus olhos estavam arregalados de medo. Fui demitida da mansão hoje. Do nada, depois de 15 anos, o segurança disse que o patrão descobriu que eu estava falando demais com uma garçonete do sabor mineiro. Valentina sentiu o sangue gelar. Sua fonte de informações dentro da mansão acabava de ser cortada. O cerco estava se fechando. Maria, me desculpe, eu não queria. Não se preocupe comigo, menina. Arranjo outro trabalho. Ela baixou a voz ainda mais. Mas tome cuidado. Ouvi coisas antes de sair. O Dr. Leôncio está furioso. Nunca o vi assim. Mandou duplicar a segurança em algum lugar chamado Casa do Lago e... Ela hesitou. Falou seu nome, Valentina. Disse que você estava se tornando um problema, como sua mãe foi. O medo deu lugar a uma raiva fria e calculada. Leôncio sabia. Estava se movendo contra ela. O tempo estava acabando. Naquela noite, de volta à pequena casa, encontrou a avó estranhamente calma, sentada na varanda. Os homens voltaram, disse Conceição sem preâmbulos. Aumentaram a oferta para 400 mil e deixaram claro que não haverá uma terceira oferta. Vó, não podemos vender, não agora que estou tão perto. Perto do quê, Valentina? De acabar como sua mãe. Conceição segurou as mãos da neta. Tenho vivido com medo por 25 anos. Medo de que um dia eles viessem completar o serviço. Medo de perder você também. Mamãe está viva, vó. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Leôncio a mantém prisioneira todos esses anos. Os olhos da idosa se arregalaram em choque. Depois se encheram de lágrimas. Como você sabe disso? Agenor, o motorista dele, ele me contou tudo. Tenho até uma foto recente dela, com mãos trêmulas. Valentina tirou a fotografia da carteira,
Conceição a pegou, um soluço escapando de seus lábios quando reconheceu a filha. Minha Marta, minha menina. Ela acariciou a foto como se pudesse tocar o rosto da filha através do papel, todos esses anos. Pensei que tivesse morrido. Vou trazê-la de volta, vó. Prometo. Conceição ergueu o olhar, uma nova determinação em seus olhos cansados. Não vamos vender a casa. Não vamos fugir. Ela apertou a foto contra o peito. Já é hora de Leôncio Barros pagar pelo que fez à nossa família, naquela noite. Abraçadas na pequena cama, avó e neta choraram juntas, por 25 anos perdidos, por uma família despedaçada, por todas as mentiras que haviam engolido, mas eram lágrimas também de esperança renovada, de uma promessa silenciosa de reunião, de justiça que, mesmo tardia, finalmente começava a se mover. 2 dias se passaram sem notícias de Gabriel. Valentina alternava entre esperança e desespero. A cada barulho na rua, seu coração disparava. Será que Leôncio o havia descoberto? Ou pior, será que Gabriel havia decidido apoiar o tio? Em seu turno no Sabor Mineiro, ela tentava manter a aparência de normalidade. Mas seus colegas percebiam a mudança. Os pratos errados, os copos quebrados, o olhar constantemente perdido. Seu Geraldo chegou a perguntar se ela estava doente. Só preocupações familiares, nada grave. Mentiu, sentindo o peso das palavras. No final da tarde do 3º dia, quando já perdia a esperança, seu celular vibrou com uma mensagem. Preciso te ver, urgente. Não é seguro nos encontrarmos em público. Estou no estacionamento do shopping Pátio Savassi, subsolo 2, perto da saída de emergência. Venha sozinha. A mensagem de Gabriel fez disparar todos os alarmes internos de Valentina. Era uma armadilha. Por que um lugar tão isolado? Mas se fosse realmente uma emergência, não havia tempo a perder. Ela deixou o restaurante mais cedo, alegando dor de cabeça, no táxi para o shopping, vasculhou sua bolsa atrás de algo que pudesse usar como arma, encontrou apenas um canivete pequeno que usava para abrir caixas no trabalho. Melhor que nada. O subsolo 2 do estacionamento estava quase vazio àquela hora. Suas passadas ecoavam entre os carros escassos, cada sombra parecendo esconder uma ameaça, perto da saída de emergência. Viu o carro de Gabriel, um Honda Civic preto. Ele estava ao volante, motor ligado, olhando nervosamente pelo retrovisor. Quando ela se aproximou, ele destrancou as portas. Entre rápido, disse Gabriel, o rosto tenso. O que aconteceu? Valentina entrou no carro, o canivete firmemente seguro no bolso. Temos pouco tempo. Gabriel parecia diferente. Olheiras profundas, barba por fazer, olhos injetados. Você estava certa? Sobretudo, ele entregou a ela uma pasta fina. Dentro, havia cópias de documentos, transferências bancárias para uma clínica de repouso campus, folhas de pagamento para enfermeiros e seguranças, registros médicos de Helena Campos. Encontrei tudo isso no escritório do meu tio. Gabriel passou a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. A propriedade em Lagoa Santa está registrada em nome de uma empresa fantasma que pertence a ele. Os pagamentos são feitos por uma conta offshore. É tudo perfeitamente legal na superfície. Mas quando você conecta os pontos, você falou com ele. Valentina sentiu o medo subir pela espinha. Não diretamente, mas fiz perguntas. Para a governanta, para o contador. Gabriel ligou o carro saindo do estacionamento. E então recebi isso hoje pela manhã. Ele entregou a ela um envelope. Dentro, havia a foto de Gabriel conversando com Valentina no Mercado Central. Alguém os estava vigiando. Meu tio quer me ver amanhã. Uma conversa familiar importante, segundo sua secretária. Gabriel dirigia rápido agora, entrando na avenida principal. Estou sendo seguido desde ontem, por isso a mensagem enigmática. Precisava despistá-los. Para onde estamos indo? Para um lugar seguro, primeiro. Depois, precisamos fazer um plano. Temos que agir agora, antes que seja tarde demais. Ele estacionou o carro em uma rua residencial tranquila, em frente a um edifício de apartamentos modesto. Meu apartamento, explicou. Não é muito, mas é seguro. Tenho certeza que não está sendo monitorado. Ainda. O apartamento era pequeno, mas bem decorado. Livros de arquitetura nas estantes, plantas em vasos suspensos, um violão no canto,
Nada do luxo que se esperaria do sobrinho de um magnata. Meu tio cortou minha mesada quando discordei dos métodos dele na empresa, comentou Gabriel, notando o olhar dela. Vivo do meu salário como consultor de preservação histórica agora. Valentina sentou-se no sofá, ainda digerindo as revelações. O que descobriu sobre minha mãe, sobre a condição dela? Gabriel serviu água para ambos antes de responder. Pelos registros médicos, ela recebe medicação regularmente, antidepressivos. Principalmente, não parece estar fisicamente maltratada. Pelo contrário, ele hesitou, mas é mantida isolada. As únicas visitas autorizadas são de médicos aprovados por Leôncio, além dele próprio, é claro. E como entramos lá, como atiramos, é complicado. A propriedade tem segurança privada, cercas elétricas, câmeras. Gabriel abriu um laptop e mostrou imagens de satélite da área. Mas tenho uma ideia. Amanhã, durante meu encontro com Leôncio, a atenção dele estará em mim. A segurança na Casa do Lago pode ficar mais relaxada. O que está sugerindo? Que você vá até lá com Agenor. Ele conhece o lugar, sabe como entrar sem ser notado. Vocês tiram sua mãe e a levam para um local seguro até decidirmos o próximo passo. Valentina balançou a cabeça, percebendo a falha no plano. Não funcionará. Leôncio desconfia de Agenor também, Maria, a faxineira. Me disse que a segurança foi reforçada na Casa do Lago. Eles estarão esperando. Então teremos que ser mais espertos, disse Gabriel determinado. Tenho um amigo jornalista. Podemos entregar a ele tudo o que sabemos. Expor Leôncio publicamente. E minha mãe, o que acontece com ela enquanto a história corre pelos jornais. Valentina sentiu lágrimas de frustração. Ele poderia sumir com ela, dessa vez definitivamente. Gabriel sentou-se ao lado dela. Sua proximidade estranhamente reconfortante. Então temos que confrontá-lo diretamente. Sua voz estava firme. Fazê-lo entender que o jogo acabou. Antes que pudessem elaborar mais, o celular de Valentina tocou. Número desconhecido, com o coração aos saltos, atendeu. Senhorita Andrade. A voz masculina era suave, educada e absolutamente aterrorizante. Aqui é Leôncio Barros. Gostaria de convidá-la para um jantar em minha residência amanhã à noite, para discutirmos certos assuntos pendentes. Valentina congelou, como ele conseguira seu número. Por que esse convite agora? Eu, não sei se... Não é um convite que possa ser recusado. Senhorita, o tom continuava polido, mas a ameaça era clara. Estarei esperando às 8. Venha sozinha, por favor. Assuntos de família devem permanecer em família. Não concorda? A ligação encerrou-se. Valentina encarou o telefone com horror. Era ele, Leôncio. Quer me ver amanhã à noite? Gabriel empalideceu. É uma armadilha. Ele sabe tudo. Está juntando as peças para nos eliminar de uma vez. Ou é nossa única chance. Valentina sentiu uma calma estranha se apoderar dela. Ele está morrendo, Gabriel. Talvez queira resolver as coisas, do jeito dele. Talvez possamos usar isso. É suicídio ir sozinha. Não tenho escolha. Se recusar, ele pode fazer algo contra minha avó, ou contra minha mãe. Valentina apertou as mãos em punhos. Além disso, não estarei realmente sozinha. Você estará me encontrando com seu tio pela manhã, certo? Pode plantar a semente da dúvida nele, fazê-lo acreditar que tem mais a perder expondo tudo. Gabriel parecia hesitante, mas concordou. Tenho uma ideia melhor. Ele abriu uma gaveta e tirou um dispositivo pequeno. Um gravador. Leve com você, escondido. Se conseguir fazer Leôncio confessar, teremos prova concreta contra ele. Valentina pegou o aparelho, ponderando as implicações. Acha que ele vai simplesmente admitir tudo? Aí meu tio é muitas coisas, mas idiota não é uma delas. Gabriel suspirou. No entanto, ele também é arrogante. Acredita que está acima da lei, que seu poder o protege. E agora, sabendo que está morrendo, talvez queira se gabar de suas conquistas. Homens como ele frequentemente buscam validação no fim da vida. Enquanto discutiam estratégias, o celular de Gabriel tocou. Seu rosto ficou tenso ao ver o nome. É minha mãe. Ele atendeu, afastando-se um pouco. Valentina tentou não ouvir a conversa, mas o tom alarmado de Gabriel era impossível de ignorar. Quando desligou, seu rosto estava pálido.
O que houve? Leôncio sofreu uma crise. Está no hospital. Gabriel parecia atordoado. Os médicos dizem que é questão de dias agora. Valentina sentiu um calafrio. O tempo estava se esgotando ainda mais rápido do que haviam previsto. E agora, o jantar provavelmente está cancelado, mas... Gabriel pareceu ter uma súbita inspiração. Isso pode ser nossa chance. Com Leôncio no hospital, a casa do lago estará menos vigiada. Podemos tentar chegar até sua mãe agora. Como? Não temos um plano. Improvisaremos. Gabriel pegou as chaves do carro. Ligue para Agenor. Diga para nos encontrar no posto de gasolina na estrada para Lagoa Santa. Em 1 hora, enquanto Gabriel reunia o que precisariam, lanternas, ferramentas, o pendrive com os códigos de acesso, Valentina fez a ligação. Agenor, inicialmente hesitante, concordou ao saber sobre a hospitalização de Leôncio. É nossa única chance, disse o velho motorista, a voz cansada. Estarei lá. O plano estava formado, improvável e perigoso como era. Valentina olhou para Gabriel, notando a determinação em seus olhos, que espelhava a dela própria. Por que está fazendo isso? Perguntou ela. Por que arriscar tudo por alguém que mal conhece? Gabriel segurou o olhar dela por um momento. Algo intenso passando entre eles. Talvez eu esteja cansado de viver numa família construída sobre mentiras. Ou talvez... Ele tocou brevemente a mão dela. Talvez eu tenha encontrado algo pelo que vale a pena lutar, naquele momento. Sozinhos no pequeno apartamento à beira de uma missão impossível, Valentina sentiu uma conexão que não esperava. Gabriel não era apenas um aliado conveniente. Tornara-se alguém em quem ela podia confiar. Talvez até mais que isso. Mas agora não era hora para sentimentos confusos. Sua mãe esperava, presa há 25 anos num cativeiro dourado, e se dependesse de Valentina, aquela noite seria a última que Marta Andrade passaria longe de sua verdadeira família. A estrada para Lagoa Santa estava praticamente vazia, àquela hora da noite. Nuvens pesadas encobriam a lua, mergulhando a paisagem em escuridão quase completa, no Honda Civic de Gabriel. O silêncio era interrompido apenas pelo som suave do motor e pelas ocasionais indicações do GPS. Valentina olhava pela janela. O coração batendo tão forte que parecia audível. 25 anos. Estava a minutos de encontrar sua mãe após 25 anos. Como seria esse momento? Marta a reconheceria. Ou anos de isolamento e medicação teriam apagado a memória da filha que deixara para trás? Está tudo bem? Perguntou Gabriel, lançando um olhar preocupado na direção dela. Estou tentando me preparar para o que vamos encontrar, respondeu Valentina, a voz trêmula. E se ela não quiser vir conosco? E se ela não me reconhecer? Gabriel estendeu a mão e apertou brevemente a dela. Um gesto surpreendentemente reconfortante. Um passo de cada vez. Primeiro, chegamos até ela, depois resolvemos o resto. No posto de gasolina combinado, encontraram Agenor esperando num Corolla antigo, o rosto tenso de preocupação. Descobriram a fuga de vocês. Anunciou sem preâmbulos quando se aproximaram. A segurança da mansão está em alerta máximo. Como sabe disso? Gabriel franziu a testa. Recebi uma ligação da governanta. Estão procurando pelo sobrinho rebelde e pela garçonete intrometida. Agenor tossiu. Uma tosse profunda que abalou seu corpo frágil. Mas com Leôncio no hospital, o comando está confuso, temos uma janela pequena. Seguiram o velho motorista por estradas secundárias, evitando a rota principal. Após 20 minutos, Agenor sinalizou para pararem. Estavam numa estrada de terra, com densa vegetação de um lado e um muro alto e branco do outro. A propriedade começa aqui, explicou Agenor. Tem câmeras no portão principal. Mas este trecho do muro tem um ponto cego. Foi por onde sua mãe tentou fugir uma vez, há muitos anos, com a lanterna do celular. Guiou-os até uma parte do muro parcialmente coberta por vegetação. Ali, escondida entre as plantas, havia uma pequena porta de serviço. Esta entrada era usada pelos jardineiros. Depois da tentativa de fuga, instalaram um cadeado eletrônico. Agenor tirou do bolso um cartão magnético. Ainda tenho acesso. O sistema nunca foi atualizado. O cadeado abriu com um clique suave. O coração de Valentina acelerou. Estavam dentro.
A casa principal fica a 300 metros daqui, sussurrou Agenor. Oh, há 2 câmeras no caminho, mas sei como evitá-las. Sigam-me e não façam barulho. Atravessaram os jardins meticulosamente cuidados, agachando-se ocasionalmente para evitar o campo de visão das câmeras. A propriedade era muito maior do que Valentina imaginara, mais parecida com uma pequena fazenda do que com uma casa de campo. Finalmente, avistaram a construção principal, uma elegante casa de 2 andares em estilo colonial, com varandas amplas e janelas altas. Algumas luzes estavam acesas no térreo, projetando retângulos amarelados no gramado escuro. Onde fica o quarto dela? Perguntou Valentina, a voz quase inaudível. A 2º andar, última janela à direita. Tem uma varanda particular. Agenor apontou. Normalmente há um segurança na entrada principal e outro circulando pelos fundos, com a confusão de hoje. Espero que tenha apenas um. Como previsto, encontraram apenas um guarda, que cochilava numa cadeira na varanda da frente. Contornaram a casa até os fundos, onde uma escada de emergência subia até o 2º andar. Gabriel e eu subiremos, decidiu Valentina. Agenor, fique vigiando. Se algo der errado, ligue para o meu celular. A escada de metal rangeu perigosamente sob seus pés. Cada passo parecia fazer um barulho ensurdecedor na quietude da noite. Quando chegaram à varanda do 2º andar, pararam para recuperar o fôlego e verificar se haviam sido notados. A porta de vidro que dava para o quarto estava destrancada. Uma cortina fina balançava com a leve brisa noturna. Valentina hesitou, a mão na maçaneta, subitamente tomada de medo. Gabriel colocou a mão em seu ombro, oferecendo silencioso apoio. Com um movimento decidido, ela abriu a porta. O quarto era espaçoso e elegantemente decorado, mais parecido com uma suíte de hotel de luxo do que com uma prisão. Uma pequena lâmpada de cabeceira espalhava uma luz suave pelo ambiente. E ali, sentada numa poltrona perto da janela, estava ela, Marta Andrade, aos 48 anos. Era ainda uma mulher bonita. O rosto mostrava marcas do tempo, rugas leves nos cantos dos olhos, fios prateados nos cabelos escuros. Vestia um roupão de seda azul e lia um livro, os óculos de leitura equilibrados na ponta do nariz. Ao ouvir a porta, ergueu o olhar. Seus olhos, tão idênticos aos de Valentina, se arregalaram em surpresa e medo. Quem são vocês? O que querem? Sua voz era firme, mas tremia ligeiramente. Valentina deu um passo à frente, incapaz de conter as lágrimas que agora corriam livremente. Mamãe, sou eu, Valentina. O livro caiu das mãos de Marta com um baque surdo. Ela se levantou lentamente, como se temesse que suas pernas não a sustentassem. Não é possível, murmurou, a voz embargada. Você foi levada. Eles disseram que você nunca seria encontrada. Não, mamãe. Eu fiquei com a vovó Conceição todos esses anos. Valentina avançou mais um passo. Leôncio mentiu para a senhora. Mentiu para todos nós. Por um longo momento, mãe e filha se encararam através do abismo de 25 anos de separação. Então, como se alguma barreira invisível se quebrasse, Marta avançou e tomou o rosto de Valentina entre as mãos. Meu Deus, é você mesmo. Seus dedos traçavam as linhas do rosto da filha, como se tentasse memorizar cada detalhe. Minha menina, tão crescida, tão linda. O abraço que se seguiu foi como voltar para casa após uma longa e exaustiva jornada. Valentina sentia o cheiro suave de lavanda nos cabelos da mãe, os braços magros mas surpreendentemente fortes ao seu redor, o tremor dos soluços que ambas tentavam conter. Precisamos ir, interrompeu Gabriel suavemente, olhando nervosamente pela janela. O guarda começou a circular. Marta olhou para ele confusa. Quem é você? Gabriel Sanches, sobrinho de Leôncio. Ele estendeu a mão. Estou ajudando sua filha a encontrá-la. Sobrinho de... Marta recuou, desconfiada. Isso é uma armadilha. Leôncio mandou vocês para me testar. Não, mamãe. Pode confiar nele. Valentina segurou as mãos da mãe. Leôncio está no hospital, à beira da morte. Esta é a nossa chance de tirá-la daqui, de finalmente sermos uma família novamente. Marta pareceu ponderar, anos de confinamento tornando-a cautelosa.
Então seu olhar caiu sobre algo que Valentina usava. Um pequeno colar de prata com um pingente de borboleta. Esse colar, murmurou Marta, tocando o pingente com dedos trêmulos. Eu te dei no último dia que nos vimos, completou Valentina. Vovó o guardou todos esses anos. Disse que era seu presente de despedida para mim. Aquele pequeno objeto, aquela conexão tangível com o passado, pareceu finalmente convencer Marta. Ela assentiu, determinada. Vou com vocês, mas precisamos ser rápidos. Os enfermeiros fazem uma ronda a cada 2 horas. A próxima será em... Ela olhou para o relógio. 15 minutos. Marta trocou rapidamente o roupão por calças e um suéter. Pegou uma pequena bolsa já preparada. Sempre mantive uma mala pronta, esperando por uma chance. E os 3 dirigiram-se à escada de emergência. Estavam na metade do caminho quando uma luz forte iluminou o jardim. O guarda, agora bem desperto, falava ao rádio enquanto varria a área com uma lanterna potente. Ele nos viu, sussurrou Gabriel. Desceram o resto da escada às pressas, correndo agachados entre as sombras. Agenor esperava no ponto combinado, o rosto contraído de ansiedade. Precisamos sair agora, alertou o velho motorista. Acabei de ouvir no rádio deles. Reforços estão a caminho. Marta congelou ao ver Agenor. Você... Seus olhos registraram choque, traição e finalmente compreensão. Você sempre soube, não é, que minha filha estava viva. Perdão, senhora Marta. A voz de Agenor estava carregada de vergonha. Fui covarde por muitos anos. Só agora, no fim da vida, encontrei coragem para fazer o certo. Não havia tempo para mais explicações. Correram pelo jardim, seguindo o caminho que haviam feito na chegada. Atrás deles, sirenes começaram a soar. E luzes se acenderam por toda a propriedade. Estavam a poucos metros do portão de serviço, quando faróis iluminaram a estrada do outro lado do muro. Carros se aproximavam rapidamente. É a segurança particular dele, disse Agenor, pálido. Precisamos voltar, encontrar outro caminho. Não há outro caminho. Gabriel parecia desesperado. Nesse momento, para a surpresa de todos, Marta tomou a liderança. Ah, sim, venham comigo. Ela os guiou por entre arbustos densos até uma parte do muro onde a vegetação crescia especialmente cerrada. Aqui, por baixo destas plantas, há um dreno antigo, largo o suficiente para uma pessoa passar. Marta afastou as folhagens, revelando uma abertura escura. Foi assim que tentei fugir da primeira vez. Leôncio nunca descobriu, um a um. Rastejaram pelo túnel estreito e sufocante. Valentina ia na frente, seguida por Marta, Gabriel e por último Agenor, que mal conseguia passar com seus ombros largos. Quando emergiram do outro lado, estavam numa área de mata densa, longe da estrada principal. O som de sirenes e vozes era abafado pela vegetação. Os carros, começou Gabriel. Teremos que abandoná-los, decidiu Agenor. Eles já devem ter anotado as placas. Precisamos seguir a pé até a estrada estadual. De lá, podemos pegar um ônibus. Assim começou uma jornada desesperada pela mata, guiados apenas pela luz fraca de celulares, com os sons da perseguição diminuindo gradualmente atrás deles, Marta. Apesar dos anos de confinamento, mostrava uma resistência surpreendente, como se a liberdade recém-conquistada lhe desse forças renovadas. Depois de quase 1 hora de caminhada, avistaram as luzes da estrada estadual. Estavam salvos, ao menos temporariamente. Enquanto esperavam à beira da estrada por qualquer veículo que pudesse passar, Valentina e Marta permaneciam de mãos dadas, como se temessem que soltar significasse outra separação. Não posso acreditar que você está aqui, murmurou Marta, acariciando o rosto da filha. Todos esses anos, pensei que tinha te perdido para sempre. Agora estamos juntas, respondeu Valentina, a voz embargada. E nada vai nos separar novamente. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, Valentina sabia que a batalha estava longe do fim. Leôncio Barros, mesmo à beira da morte, era um homem poderoso com recursos quase ilimitados. E agora eles haviam roubado seu bem mais precioso. A verdadeira confrontação ainda estava por vir. O Hospital Santa Clara estava em silêncio àquela hora da manhã. Apenas o ocasional ruído de sapatos de enfermeiras e o bip discreto dos monitores perturbavam a quietude dos corredores. No quarto 307,
Leôncio Barros repousava entre lençóis brancos. Seu corpo, outrora imponente, agora reduzido por meses de tratamentos agressivos. Quando a porta se abriu, seus olhos cansados voltaram-se lentamente para a visitante. Por um instante, pareceu não reconhecê-la. Depois, um brilho de surpresa, seguido imediatamente por uma expressão de fúria contida. Marta. Sua voz era apenas um sussurro rouco. Vieram me dizer que você tinha fugido. Não acreditei que teria coragem. Depois de 25 anos, Leôncio. Marta avançou para junto da cama, mantendo uma distância segura. Acho que já durou tempo demais. Não tinha sido fácil convencer os outros a deixá-la fazer aquela visita. Gabriel, Valentina e até mesmo a recém-reunida Conceição haviam protestado veementemente. Era perigoso demais, imprudente. Mas Marta insistira. Precisava deste último confronto, deste encerramento. Como me encontrou? Perguntou Leôncio, os dedos ossudos apertando o controle da cama hospitalar. Você sempre vem para o mesmo hospital. Algumas coisas nunca mudam. Marta deu um sorriso triste. Assim como seu egoísmo, sua obsessão, sua necessidade de controlar tudo e todos, Leôncio fez um gesto fraco de desdém. Sempre tão dramática. Eu te protegi todos esses anos, te dei uma vida confortável, segura. O que mais você queria? Liberdade, minha filha. Minha vida. Cada palavra saía carregada de décadas de mágoa contida. Você me roubou tudo isso, Leôncio. Me alimentou com mentiras. Me dopou quando eu tentava lutar. Me convenceu que o mundo lá fora era perigoso demais. Que minha própria filha estava além do meu alcance. O homem na cama hospitalar olhou para o teto, um sorriso cínico nos lábios ressecados. E mesmo assim, aqui está você. Ele a encarou. Você poderia ter ido embora tantas vezes, Marta. Com o tempo, a segurança relaxou. As portas ficavam destrancadas, mas você ficou, porque você destroçou minha vontade. A voz dela tremeu de raiva, porque você me fez acreditar que não havia nada lá fora para mim. Um acesso de tosse interrompeu qualquer resposta que Leôncio pudesse dar. Quando se recuperou, parecia ainda mais frágil. Por que veio? Perguntou finalmente. Para me ver assim? Para comemorar minha morte iminente? Marta balançou a cabeça. Vim porque precisamos resolver isto. Porque apesar de tudo que você fez, não desejo que você morra carregando este peso. Ela se aproximou mais da cama. Também vim porque quero saber por quê, não as justificativas que você deu todos esses anos. Mas a verdade, por que não conseguiu me deixar ir, Leôncio? Os olhos do velho empresário pareceram nublar, como se viajassem para outro tempo. Quando falou, sua voz era quase suave, porque você era a única coisa real na minha vida, a única pessoa que via além da fachada, além do dinheiro e do poder. Ele olhou para suas próprias mãos, onde o anel de esmeralda ainda reluzia, incongruentemente vivo, contra sua pele amarelada. Quando você ameaçou me denunciar, expor meus negócios, não foi a exposição que me assustou, foi a ideia de perder você. Então me prendeu, como se eu fosse um objeto. Te protegi, me destruiu. Marta respirou fundo. E agora, o que você quer que aconteça, Leôncio? Os médicos dizem que você tem poucas semanas. Quer morrer sabendo que seus capangas ainda estarão me perseguindo. Que minha filha nunca terá paz. Que sua família continuará construída sobre mentiras. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Do lado de fora da janela, o dia começava a nascer, tingindo o quarto com uma luz dourada suave. O que você quer de mim, Marta? Perguntou ele finalmente, a voz exausta. Quero que você escreva a verdade. Toda ela. Confesse o que fez. Liberte-me oficialmente. Deixe minha filha em paz. Ela se inclinou, olhando-o diretamente nos olhos. Faça uma coisa certa. No fim, longe dali, na pequena casa de Conceição, 3 gerações de mulheres da família Andrade estavam reunidas pela primeira vez. A avó preparava café enquanto Valentina e sua mãe conversavam no pequeno sofá, tentando compensar 25 anos de ausência em poucas horas. Como foram seus primeiros anos? Conceição me contou o básico, mas quero saber tudo, pediu Marta, segurando as mãos da filha como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Simples, mas felizes, considerando tudo.
Valentina sorriu. Vovó sempre foi incrível. Trabalhava como diarista em 3 casas diferentes para me dar o que precisava. Sempre insistiu que eu estudasse, que tivesse oportunidades que ela não teve. E você conseguiu terminar os estudos. Ensino médio completo? Valentina deu de ombros. Depois, precisei trabalhar. O dinheiro que Leôncio mandava parou quando completei 18 anos. A menção ao nome dele fez o sorriso de Marta desaparecer. Nunca vou me perdoar por não ter lutado mais, por não ter encontrado um jeito de voltar para você. Não foi sua culpa. Mamãe, Valentina apertou as mãos dela. Ele te manipulou, te enganou, te fez acreditar que eu tinha sido levada. Conceição juntou-se a elas, trazendo xícaras de café. 2 mulheres teimosas na minha frente. A idosa sorriu entre lágrimas contidas. Sempre soube que um dia isso aconteceria. Rezei por este momento todos os dias durante 25 anos. A reunião familiar foi interrompida quando Gabriel chegou, o rosto tenso de preocupação. Alguma notícia da sua mãe? Perguntou a Valentina assim que entrou. Nada ainda. Ela consultou o relógio. Já faz 4 horas que ela foi ao hospital. Foi imprudente, murmurou Gabriel. Ele ainda tem poder, ainda pode. O som de um carro estacionando na frente da casa interrompeu a frase. Todos congelaram. Valentina correu até a janela e espiou pela cortina. É ela, exclamou, correndo para a porta. Marta entrou, o rosto marcado por uma expressão complexa que misturava exaustão e alívio. Consegui, disse simplesmente, entregando a Valentina um envelope grosso. Ele escreveu tudo e assinou, dentro do envelope, encontraram páginas e páginas de confissões escritas à mão, em letra trêmula. Manipulação de documentos, ameaças, subornos, o sequestro de Marta, a mentira sobre Valentina ter sido levada, os anos de confinamento disfarçado, tudo meticulosamente detalhado e assinado em cada página. Ele realmente confessou tudo. Gabriel parecia incrédulo. Ele está morrendo. Marta sentou-se, subitamente parecendo exausta. No fim, acho que queria alguma forma de redenção. Ou talvez apenas queria se livrar do peso antes de partir. Isso é incrível, mas... Gabriel hesitou. As consequências legais disso são enormes. Meu tio admitiu crimes graves. Isso poderia destruir a empresa, afetar centenas de empregos, inclusive o meu. Não vamos usar isso publicamente, decidiu Marta. É nosso seguro, nossa garantia de que nunca mais seremos ameaçados. E tem mais. Marta tirou outro envelope da bolsa. O testamento dele, reescrito hoje na minha frente, com seu advogado pessoal como testemunha. Valentina abriu o segundo envelope com mãos trêmulas. Eu, Leôncio Barros, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo para Valentina Andrade, filha de Marta Andrade, a propriedade conhecida como Mansão dos Barros, no bairro Mangabeiras, incluindo todos os móveis, objetos de arte e pertences pessoais ali contidos. Não posso apagar o que fiz, mas talvez você possa transformar este lugar em algo que gere vida e cura, e não silêncio e dor. Ele te deixou a mansão? Gabriel estava atônito. Por quê? Valentina releu o documento, igualmente chocada. Arrependimento, culpa. Ela olhou para a mãe. Ou talvez seja a forma dele de fazer as pazes com você, através de mim. O que você vai fazer com uma mansão? Perguntou Conceição, abalada pela reviravolta. Valentina permaneceu em silêncio por um longo momento, pensando, quando finalmente falou. Sua voz estava firme, decidida. Vou transformá-la em um abrigo para mulheres desaparecidas e mães separadas de seus filhos. Um lugar onde famílias possam se reconstruir, recomeçar. Os dias seguintes passaram como um sonho febril. A notícia da morte de Leôncio Barros, 3 dias após a visita de Marta, foi manchete em todos os jornais locais. O testamento foi recebido com surpresa pela família Barros, mas ninguém contestou. A confissão escrita garantia que não haveria disputas. 1 mês depois, em uma tarde ensolarada de domingo, Valentina caminhava com a mãe por uma praça pública no centro de Belo Horizonte. Estavam cercadas por pessoas comuns, casais de namorados, famílias com crianças, idosos alimentando pombos, sem chamar qualquer atenção. Como está se sentindo? Perguntou Valentina, notando o modo como Marta observava tudo com olhos maravilhados.
Como uma criança, como se o mundo fosse novo. Marta sorriu. Mesmo as coisas mais simples, o barulho do trânsito, as conversas das pessoas, o cheiro de pipoca, tudo parece extraordinário. Elas sentaram-se em um banco, observando a fonte no centro da praça. A água cintilava sob o sol, criando pequenos arco-íris efêmeros. Acha que um dia conseguiremos deixar tudo isso para trás? Perguntou Valentina. Esquecer o que aconteceu. Marta pegou a mão da filha, onde o anel de esmeralda agora reluzia, transferido do dedo de Leôncio para Valentina em seus últimos momentos. Um símbolo transformado. Não quero esquecer. Marta olhou nos olhos da filha. Quero lembrar, para valorizar cada minuto de liberdade, cada abraço, cada conversa. Lembrar para garantir que o que fizemos com a mansão dele realmente faça diferença na vida de outras mulheres. Valentina assentiu, seus dedos acariciando inconscientemente o anel. Não mais um símbolo de poder e obsessão, mas uma lembrança viva de que nenhum amor verdadeiro poderia ser enterrado pelo silêncio. De que mesmo após 25 anos de separação, os laços de família podiam ser reatados, mais fortes que antes. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Mãe e filha permaneceram sentadas, mãos entrelaçadas, apenas existindo no mesmo espaço. Um luxo simples que lhes havia sido negado por tempo demais. Ao longe, Gabriel as esperava, dando-lhes o tempo e espaço que precisavam. A vida seguiria, com novos desafios, novos começos. Mas neste momento perfeito, o tempo parecia finalmente respirar em paz,